A Motorola renovou a sua linha de smartphones com uma enxurrada de aparelhos para a família Moto G 2021. E o mais barato deles é o G10, que apesar do nome não chega a ser o sucessor da linha Moto G9. Ele é basicamente um S7 Plus atualizado com novo design e mais câmeras, o que faz dele um aparelho simples e de entrada. Mas será que é uma boa compra? Vamos conferir. Parece que a Motorola reaproveitou parte do projeto do S7 Plus com o Moto G10. Os dois são do mesmo tamanho e peso. A parte frontal também é idêntica, com entalhe em formato de gota para a câmera e borda mais larga abaixo da tela. O que muda no G10 é a traseira que, ao invés de adotar o plástico liso de antes, agora traz um acabamento fosco acetinado com design em padrão ondas. Essa escolha não chega a influenciar na ergonomia, mas ajuda a reduzir o problema de acúmulo de marcas de dedo. O Moto G10 chegou ao mercado nacional em duas opções de cores, branco floral e cinza aurora. O bloco de câmera é levemente saltado e abriga conjunto com 4 sensores, incluindo flash em LED. Este bloco é mais claro na opção branca e mais escuro no tom de cinza. O leitor biométrico fica logo abaixo, integrado ao logo da empresa. A posição é um pouco alta e pode incomodar quem tem mãos pequenas. O leitor biométrico é funcional, mas a tela demora um pouco para ligar. Na lateral esquerda há apenas a gaveta híbrida para SIM card e microSD. Do lado direito há o botão de energia, que possui textura, enquanto os botões de volume e Google Assistente são lisos. Na parte superior há apenas a entrada para fone de ouvido, enquanto na parte de baixo temos a entrada USB-C, microfone e alto-falante. A Motorola sempre pecou nos seus basicões por deixar tecnologias importantes de fora, mas o Moto G10 vem com Wi-Fi 5 GHz e giroscópio, além de proteção contra respingos. Só não espere por suporte a NFC nesta categoria. A tela do Moto G10 é praticamente a mesma do S7 Plus, e aqui temos 6,5 polegadas com resolução HD Plus e painel de 60 Hz. Se você busca fluidez superior, terá que investir mais para pegar o Moto G30 com painel de 90 Hz. A pior parte está no nível de brilho, sendo muito baixo até mesmo para um celular de entrada. Usar o Moto G10 fora de casa pode ser uma experiência frustrante, sendo quase impossível enxergar o conteúdo da tela em dias ensolarados. Pelo menos o contraste é alto para entregar cores saturadas e preto pouco acinzentado. Há apenas uma saída de som no G10, o que limita a experiência multimídia com som mono. A potência sonora é apenas mediana e o básico da Motorola é incapaz de reproduzir qualquer tipo de grave, além de pecar nos médios. Ele basicamente foca tudo nos agudos e ainda distorce quando o volume está no máximo. Pelo menos vem com fone de ouvido na embalagem, já que a Samsung decidiu economizar na sua linha 2021 e não manda mais o acessório. O Moto G10 vem equipado com o Snapdragon 460 e 4 GB de RAM, mesma configuração do S7 Plus. Essa combinação oferece desempenho básico para tarefas simples. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos o G10 ser mais lento que o antigo modelo de entrada da Motorola, o que mostra que o novo software ainda precisa de otimização. Já em benchmarks temos resultados similares, o que era esperado. No Antutu tivemos praticamente a mesma pontuação, ficando na faixa dos 140 mil pontos. O Moto G10 não é o celular que vai empolgar quem curte números altos. Não é um celular para quem curte jogos também. Ele consegue até rodar bem games mais leves como Subway Surfers, mas apresenta engasgos em Asphalt 9, COD Mobile e Coverfire. No PUBG é possível jogar na opção balanceada, mas ainda assim apresenta falta de fluidez. O Moto G10 vem com boa bateria de 5.000 mAh, o que garante carga para o dia todo e até sobra boa parte para o dia seguinte. A autonomia de bateria é um forte da Motorola, e a empresa faz até questão de alardear que o seu basicão é bom nisso. O problema do G10 está no carregador fraco de apenas 10 watts que vem com o aparelho. Ele demora quase 3 horas para fazer a bateria ir de 0 a 100%. Com 15 minutos na tomada terá menos de 15% recuperados, chegando a 24% após meia hora. O Moto G10 vem com Android 11 e pode não ser atualizado para a versão 12 do robozinho, já que a Motorola não garante updates para seus celulares mais básicos. Ele vem com a mesma interface limpa dos demais da marca e traz o aplicativo Moto, que oferece algumas opções de customização para alterar fonte, formato e cores dos ícones. Há uma seção dedicada aos clássicos gestos da Motorola, como o de sacudir o celular para ligar a lanterna ou girar o aparelho para abrir a câmera. Há a opção de exibir notificações na tela do aparelho, no mesmo estilo do Always On Display. Também é possível manter a tela sempre ligada enquanto você estiver olhando para o celular. O sistema peca em fluidez e às vezes demora para reconhecer um comando. Como estamos falando de um celular básico,
realmente não dá para esperar por uma experiência exemplar. O Moto G10 vem com o básico esperado para os dias atuais na parte de câmeras, e isso inclui um sensor de 48 megapixels, uma ultra-wide, uma dedicada para macros e uma quarta para cuidar do efeito retrato. Dito isto, não espere muito das fotos e vídeos. O G10 captura imagens sem saturação, o que pode parecer que as cores estão apagadas, mas não ficam distantes da realidade. Pelo menos não peca em nitidez e até registra um nível decente de detalhes. O HDR tenta balancear luz e sombras, mas nem sempre acerta. A ultra-wide registra fotos mais suavizadas, com poucos detalhes e ruídos mais nítidos. Pelo menos o HDR funciona bem e o algoritmo de correção de lente evita distorção nos cantos das imagens. O Moto G10 não é um bom celular para fotografar à noite, e mesmo que possua modo noturno, não espere por boas fotos. Ele força a exposição para registrar mais luz, mas acaba deixando as fotos mais granuladas. A situação só piora com a câmera ultra-wide. A câmera macro tem resolução baixa e peca no registro de detalhes. A distância focal não é muito próxima e a falta de um foco automático só piora a experiência. A câmera de desfoque apresenta falhas em cenários mais complexos, mas às vezes acerta no resultado. A câmera frontal consegue registrar boas selfies de dia, mas apresenta grande perda de detalhes e nitidez em locais com luz fraca. Usar o modo noturno pode ajudar a salvar suas selfies da escuridão, mas não espere algum ganho na qualidade. O Moto G10 é capaz de filmar em Full HD a 60 fps, mas se quiser ter menos tremidos é bom ficar limitado a 30 fps. Os vídeos são decentes, mas apresentam muita variação no balanço de branco. Pelo menos o contraste não é afetado. A ultra-wide captura vídeos piores com imagem suavizada e cores mais distorcidas. A frontal também filma em Full HD e captura áudio estéreo. O Moto G10 é um celular básico que tem mais contras do que prós. Vale mais a pena economizar e escolher o Moto E7 Plus, que entrega melhor desempenho e câmeras. Ele pode até não ter o mesmo rendimento em bateria, mas a autonomia também é muito boa. Agora, se quer a melhor alternativa ao novo básico da Motorola, então recomendamos o Galaxy M21s, que é superior em tudo. Mas se faz questão de ter um básico da Motorola, o Moto G9 Play seria a melhor alternativa na faixa dos R$1.000. O Moto G10 tem poucos atrativos, como o seu design diferenciado, a excelente bateria, o Android 11 com poucas modificações e a qualidade das fotos de dia. Porém, tem vários pontos negativos, como a tela de brilho baixo, o som distorcido, o mau gerenciamento de RAM, o demorado tempo de recarga, as câmeras ultra-wide e macro que decepcionam e a falta de suporte para atualizações do Android. Com uma diferença tão pequena de preço para o Moto G30, realmente fica difícil recomendar o Moto G10 com tantas alternativas melhores no mercado. Um valor justo a se pagar por ele seria de no máximo R$800. Se realmente ficou interessado no G10, recomendamos esperar por promoções. E para acompanhar as melhores ofertas, basta acessar os links que estão aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou do novo basicão da Motorola. Dá para o gasto? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos na próxima.